Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem me conhece, olá novamente. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe Rosário, aqui da Daqui para Fora. Então, bem rapidamente sobre mim, eu já preparo jovens para o processo seletivo de universidades no exterior desde 2010. Então, são muitos anos trabalhando com jovens, vendo ciclos começarem, se fecharem e tendo muitas boas histórias, muitos bons resultados aqui dos jovens. Hoje, a nossa conversa é muito importante, é um assunto que está cada vez mais forte, é um assunto que preocupa muita gente e que precisa ser abordado e trabalhado com uma certa clareza para que os jovens tenha um momento saudável, uma jornada saudável, um caminho que vai ser positivo aqui, tá? Então, a ideia hoje é conversar sobre como conciliar a escola, atividades, processos seletivos, como lidar com tudo que está acontecendo, tá? Mas antes de começar a falar sobre o processo, eu queria que vocês ah, pensassem, entendessem que o principal objetivo aqui, o principal objetivo da Daqui para Fora, é que vocês, os filhos de vocês, tenham portas abertas. No ano passado, a gente fez um levantamento aqui e mais de 70% dos nossos alunos também fizeram vestibulares no Brasil. Então, do nosso lado, nós não temos nenhuma barreira ou nenhum trabalho para que o jovem não faça os vestibulares aqui. Eu acho que faz sentido ter portas abertas, mas por que não também ter portas abertas em outros países? Tá? Isso tem ficado cada vez mais comum. Eu tenho alunos que miram universidades nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, em diversos países na Europa e também fazem os vestibulares aqui. No final das contas, o que nós queremos, e aí eu digo, eu como pai aqui, é que nossos filhos tenham portas abertas, mais opções para que eles possam escolher no futuro. E a conversa de hoje vai ser rápida, vai ser sobre a Daqui para Fora, os processos seletivos, as atividades extracurriculares, como lidar com tudo isso e o que vocês podem fazer de agora em diante. Então, para quem não conhece, eu sei que muitos de vocês já viram algumas apresentações da Daqui para Fora, então conhece, mas sempre tem gente nova. Então, eu vou falar bem rapidamente aqui. A Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades no exterior e ao longo desses anos já são mais de 4.000 jovens que se prepararam conosco e que de fato foram estudar fora. Tá? Muitos resultados de applications, aprovações nas principais universidades americanas e europeias. E aqui tem até alguns exemplos. Nós preparamos jovens para universidades no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e muitas universidades europeias também. Dados mais precisos dos últimos ciclos, Estados Unidos continua sendo o principal destino dos alunos. Eu, particularmente, acredito que é pelo grande número de boas universidades e pela flexibilidade acadêmica. Nos Estados Unidos, os jovens têm até o final do segundo ano da universidade para definir o curso no qual irão se formar. Então, isso acaba atraindo muitos jovens e traz uma tranquilidade muito positiva nessa jornada. Tendo isso em mente, todos os anos temos muitos alunos que se candidatam para universidades canadenses e nesses 2 últimos anos tivemos um crescimento considerável de jovens mirando em universidades europeias. Neste último ciclo, nós tivemos diferentes estudantes candidatando para 63 universidades diferentes pela Europa. Então, cada vez mais, essa opção é válida e vale ser levada em consideração. E como as universidades avaliam os jovens em geral? Gente, como nós trabalhamos na preparação para diversos países, diversas universidades, existem diferenças. Mas, de uma maneira geral, são dois principais aspectos avaliados. O primeiro deles é o lado acadêmico. Começo pelas notas escolares, que são nos últimos 4, 3, 2 anos, dependendo da instituição ou dependendo do país. Depois tem toda a parte de avaliações. Tem a prova de proficiência na língua, por exemplo, TOEFL, IELTS, Duolingo, outras provas assim. Tem o Enem, que é utilizado no processo seletivo de universidades portuguesas.
várias das canadenses e algumas das europeias também. E também tem o SAT, que é o Enem americano, a prova que cai matemática e inglês, que é utilizado pelos Estados Unidos, algumas universidades canadenses também consideram e algumas europeias também consideram. Tá? Depois disso, tem a parte pessoal do processo. Cartas de recomendação, que pode ser zero, uma, duas ou até três cartas, que normalmente devem ser enviadas pelos seus professores do colégio. Tá? Nós temos os manuais, tem várias escolas que são nossas parceiras e com elas a gente trabalha diretamente nessa parte das cartas. Tá? Depois tem a parte das atividades extracurriculares. A gente vai falar sobre isso hoje. E na prática, gente, é tudo que a jovem faz além do que é obrigatório fazer no colégio. Atividades que acontecem de fato na escola ou não, atividades que podem ser comprovadas ou não. As universidades acreditam que ela é honesta até que se prova o contrário. Tá? Tá? Depois tem a parte dos textos. Normalmente existe uma redação robusta chamada personal statement ou motivational letter. Tá? Ambas são redações bem pessoais para contar quem é você. Tem estilos diferentes dependendo da universidade e país para qual você se candidatará. Ah, e além do personal statement, também tem as redações específicas que as universidades pedem. Algumas pedem uma, duas, três, quatro redações adicionais, que podem ser temas, por exemplo, mais acadêmicos, profissionais, porque você quer estudar business, ou porque você quer estudar em King's College. Ou pode ser temas ainda mais pessoais, por exemplo, fale de um desafio que você teve, quais foram as barreiras, quem você é hoje por conta disso, o que é importante para você e por quê. Defina a felicidade. Então são temas que não têm resposta certa, que a instituição quer aqui é saber se o jovem combina com a universidade. Várias universidades entrevistam, não são todas, mas várias sim, tá? Quando existe entrevista, nós preparamos os jovens para elas, tá? Então nunca é surpresa, dá tempo de preparar. E por último, para quem é artista, quem mirará em cursos artísticos, é necessário o envio de um portfólio, ou se for para performing arts, é necessário fazer uma audição. Eu não falei, mas acho que vocês já devem saber. Dúvidas ao longo da jornada, gente, mantenham aqui para o Q&A, por favor, tá bom? A gente vai abrir lá no Q&A no final e vocês poderão, eu responderei todas elas depois que acabar aqui a fala. E como que as universidades avaliam os candidatos? Essa é uma parte bem importante aqui da jornada. Então, quando uma instituição, especialmente uma instituição competitiva, recebe um pacote de candidatura, recebe a application do jovem, ela vai avaliar em várias fases. Então, aqui nesse exemplo que eu vou mostrar aqui, é uma universidade, aqui é fictícia, mas é para vocês entenderem, tá? Que tem um admission rate de 5%, tá bom? Então, de 10%, desculpa. Então, essa universidade aqui, ela recebeu 50 mil candidatos, tá? 50 mil applications. Desses 50 mil, 25 mil deles tinham notas que estavam dentro do range que eles esperavam. E aqui são notas do colégio, uma média do colégio, mais as notas das provas. Então, dos 50 mil, metade deles atingiam os critérios acadêmicos. E a gente vai para o lado pessoal. Desses 25 mil que já tinham notas dentro do que era esperado, 15 mil deles tinham atividades extracurriculares robustas, cartas de recomendação, boas redações, entrevistas. E aí, desses, depois de avaliá-los, 8 mil passam para um comitê de análise final. Tá? Nesse comitê de análise final, além das atividades aqui, a pessoa que avaliou a application desse jovem tem que defender essa avaliação positiva para o restante do comitê. E aí eles discutem para então chegar nos aceitos finais, que nesse caso eram 5 mil. Então, desses 8 mil que tinham as notas necessárias, as atividades dentro do que as universidades gostariam, ainda 3 mil deles não passaram nessa última fase. Então,
nessa universidade aqui, e isso é legal para a gente pensar, porque aqui no Brasil, quando a gente pensa em relação ao candidato por vaga, não é parecido com a gente pensa fora. Então, uma universidade que tem 10% de admission rate, são, são 10% de jovens que estão competindo por vagas onde as notas necessárias são divulgadas nos anos anteriores, que já sabem que tem um perfil de redações, é uma competição mais dura, são candidatos mais próximos. Porque se você está me dando numa universidade onde anualmente os alunos têm uma média de 8,5 e um SAT de 1.450 pontos para entrar na briga, e se você tem uma média 7, um SAT de 1.200, não faz sentido mandar application para essa instituição, porque não vai passar. Então, é importante pensar nessa questão, tá? As notas são parecidas. E aí, o que faz diferença são, de fato, as atividades extracurriculares. E o que são as atividades extracurriculares? É o que você faz fora da escola. Dentro da escola, fora da escola, ah, fora do currículo escolar, desculpa. Dentro da escola, fora da escola, com prova ou não. Então, exemplo, são as Olimpíadas, trabalhos voluntários, estágios, programas de férias, toda a parte artística, projetos de pesquisas, esportes, simulações da ONU, blogs que você desenvolveu, criação de jogos, a esportes, tudo que você faz além de ser obrigatório fazer na escola. Tá? E por que são importantes? É uma forma de você demonstrar seus interesses e habilidades além do contexto acadêmico. Especialmente em universidades norte-americanas, existe muita vida na faculdade e elas acreditam que os jovens que se engajam e se envolvem em experiências extracurriculares da universidade se formam profissionais melhores. Então, eles querem já conhecer um pouco disso de você. No final das contas, é uma forma da pessoa que está te avaliando conhecer você além das suas notas, porque você é uma pessoa, tá? E mostra o seu nível de comprometimento e interesse em diversas áreas que você possa ter isso como objetivo, tá? É uma prévia de como você vai de fato viver na universidade, o que que você vai contribuir, te torna uma pessoa mais madura, uma pessoa mais interessante. Isso aqui é verdade. As universidades entendem que jovens que têm um engajamento extracurricular chegarão lá e poderão contribuir mais com a vida acadêmica, com os outros estudantes. Tá? E são experiências que você levará para o resto da vida de fato impactarão suas redações. E como são as atividades são avaliadas? Primeiro, quanto tempo você se dedicou à atividade e por quanto tempo se envolveu nela? Tá? O tempo durante um determinado período e por quanto tempo você fez essa atividade. Então, tem gente que joga futebol por anos da vida, mas jogava futebol uma vez por semana. Tem gente que faz algum projeto nas férias e é um projeto muito intenso de pesquisa, alguma coisa assim. Tá? Ah, você também será avaliado pelo seu papel, o seu nível de protagonismo nessa atividade, tá? Qual que foi o seu envolvimento, o seu aprofundamento, o que que você de fato realizou e os impactos que essa atividade teve na sua comunidade, na sua escola, na cidade, no país, no mundo, bairro, num grupo de pessoas online, não importa. Então eles querem entender dessa forma. E por último não, mas é uma parte muito importante é como essas atividades são relacionadas com seus interesses acadêmicos futuros. Como que de fato essas experiências extracurriculares estão preparando você para suas escolhas acadêmicas que você está fazendo. Isso aqui é muito importante para as universidades europeias, tá? E no final das contas, o que que você aprendeu com tudo isso, quem você se tornou, tá? Como lidar com essas atividades extracurriculares, o que tem que ser feito, o que que é importante, o que que não é importante, com a escola que já é puxada, com os vestibulares, com tudo. O primeiro e mais importante ponto o principal ensinamento aqui é saber o que fazer e também saber o que não fazer. Isso é crucial. Todas as semanas, sem exceção, eu converso com jovens
que estudam em colégios puxados, que têm uma demanda acadêmica incrível e que cada vez ah, mais provas, mais simulados e mais compromissos e mais atividades na escola, muita coisa acontecendo. E aqui a gente precisa parar e refletir no que de fato é importante. Abraçar o mundo, se envolver com milhares de atividades, não é a saída, não é o resultado. Lembre-se, gente, quando eu mostrei aquele filtro, aquele funil de avaliação, o primeiro filtro é acadêmico. Então a gente não pode investir uma energia enorme aqui em atividades extracurriculares e as notas caírem. E eu sei que para muitos dos jovens o envolvimento em atividades extracurriculares é muito mais gostoso do que estudar para a prova de literatura ou para a prova de física, mas o primeiro filtro é acadêmico. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aqui. E aí tem um outro ponto que é extremamente importante, é quando fazer as atividades. Nem todas as atividades precisam ser feitas o ano todo, todos os anos, precisa entender. Então, aqui é para a gente ajudar a pensar que a gente precisa organizar as prioridades. Quando a gente começa a trabalhar com o jovem aqui, especialmente os jovens mais jovens do nono, primeiro, segundo ano do ensino médio, o começo do trabalho está justamente aqui em entender como é a agenda dos jovens, o que, que eles fazem, entender o que, que de fato é prioridade na vida. Existem prioridades, pontos urgentes e pontos importantes aqui. E aí a gente faz essa análise do que é urgente e importante. E aqui, gente, tem os prazos. O que é urgente e importante tem prazo. Tem que fazer tal período, tem que resolver. E aí tem que fazer. Urgente e não importante, tem que pensar bem, tá? Fazer quando der, se der, e se não der, não deu, tá? Mas, daquela forma, não urgente, mais importante, isso aqui é importante a gente fazer um planejamento, fazer, tá? E o não urgente e não importante, esquece, tá? Passa para alguém, delega, deixa para depois. E como que funciona o trabalho aqui conosco nessa parte, tá? Para o jovem que está no nono ano, a gente faz toda uma parte de autoconhecimento, faz a parte do planejamento, organização da agenda, prioridades, planejamento das férias, acompanha o desenvolvimento das notas, atividades extracurriculares, o que que já faz, o que que é relevante, o que que não é, faz o planejamento para o Summer Program. Normalmente os alunos vão fazer no primeiro ano do ensino médio, alguns fazem no segundo, tá? E já começa a desenvolver um hábito de leitura em inglês, que será importante no vocabulário. Na primeira do série do médio, a gente faz trabalha também, para quem começa nessa parte do autoconhecimento, organização de agenda, para depois ir trabalhando nas férias. E aí, quando chega na segunda série do médio, ou no 11º ano, a gente coloca bastante energia no desenvolvimento de projetos extracurriculares. Aqui, gente, é bem importante. A gente vai fazer toda uma parte de desenvolvimento. A gente pensa aqui, eu vou mostrar como a gente faz isso. É aqui que a gente tem um aprofundamento maior, tá? E aí a gente sempre concilia as atividades da escola, colégio, período de provas, para daí realizar todas as tarefas. Na segunda série do médio ou no 11º ano também existe a preparação para o SAT que a gente faz aqui na Daqui para Fora. Então, a gente tem que pensar em tudo que a gente realiza para dar conta desse processo. Como eu falei, a escola é cada vez mais puxada, mais atividades acontecem na escola. Aqui, essa parte inicial do trabalho de organização e de priorização, ela é crucial. Quando eu falei ali atrás que a parte mais importante é saber o que fazer e o que não fazer, essa parte do que não fazer é cada vez mais importante. Então, para muitos jovens, muitas famílias, a minha família, isso aqui, por exemplo, é importante. Tem que ter esporte, tem que ter saúde, o exercício, tudo mais. Então, isso aqui não vai ser negociável, não vai deixar de fazer. Mas precisa fazer 3, 4 esportes diferentes na segunda série do médio? Talvez não. Para muitas pessoas, eles querem se envolver com a atividade, com a simulação da ONU, porque gostam e tudo mais. Mas se o objetivo do aluno é estudar engenharia na Holanda, a simulação da ONU não vai ser um fator impactante no processo seletivo, mas eu gosto muito. Mas daí tem que pensar. Gosta muito. É
crucial para a vida, dá para negociar e colocar aqui dentro, mas aí tem que abrir mão de outras coisas. Gosto muito, mas não é crucial, vamos deixar para um outro momento, quando eu tiver com a agenda mais tranquila. Então a gente tem que ter essa honestidade consigo próprio para falar o que cabe e o que não cabe na agenda, tá? E seres humanos são procrastinadores. Então sempre parece que dá para fazer depois. Não, depois eu vou estudar para CETI, depois eu faço isso. Mas a gente sabe o quanto tempo demora cada uma das fases. E às vezes essa procrastinação para se preparar para a prova ou para fazer as redações custam uma aprovação numa universidade mais forte. Como eu estava falando aqui, na segunda série do médio, a gente também faz a preparação para o CETI. E hoje, gente, a ideia não é fazer a conversa sobre como a gente prepara para o SAT e tudo mais. Mas isso faz parte do processo, porque isso é lidar com as atividades extracurriculares, mais a parte acadêmica, mais a escola. Então a gente faz essa preparação para o SAT, tá? A gente coloca tempo no que realmente importa. Isso é o principal ponto do nosso trabalho nessa fase, colocar tempo no que realmente importa. E na hora de desenvolver as atividades extracurriculares, como que a gente trabalha aqui com cada estudante? Depende do que você faz. Muitas atividades, então a gente começa fazendo a parte de gestão do tempo. Tá? O que que faz, o que que sobra, o que que não sobra. Na semana de prova a gente consegue tirar o pé aqui e trabalhar. Tá? Então a gente olha a agenda, pensa na dedicação, o que que é prioridade, coloca em ordem, tira algumas ações e a gente deixa muito claro para os jovens qual que é o peso e o potencial que essa atividade tem no processo. Mais um outro exemplo aqui. Tem jovens que gostam de fazer as Olimpíadas. Não, vou fazer as Olimpíadas, eu faço aula disso e tudo mais. Então, se você é uma aluna fera em biologia, está se envolvendo nas Olimpíadas de Biologia, se destacando e tudo mais, faz sentido fazer aula para a Olimpíada de Redação, sendo que você não vai ter a medalha de ouro, de prata, de bronze na Olimpíada Brasileira de Redação? Não, coloca um pouquinho mais de tempo de biologia para garantir o seu resultado ainda mais forte. Não precisa fazer um volume de Olimpíadas. O resultado é mais importante, tá? Agora, se você não faz muita atividade extracurricular, se não tem muitos, aí é nosso papel ajudar você a desenvolver. Nós temos o nosso método e que nós ajudamos os alunos a desenvolver atividades e experiências extracurriculares, tá? Então a gente começa a fazer essa parte de autoconhecimento, entender os interesses, as paixões, as vontades e entender também quais são as oportunidades que já acontecem na escola. Então, de repente, na escola tem oportunidades para você se engajar, se envolver, fazer um novo braço de alguma atividade que acontece no colégio já e ter toda uma lista de atividades possíveis. Então, tem as atividades que o jovem vai descobrir e tem as atividades que nós traremos aqui para os alunos que é possível, que faz sentido. E aí, então, pensaremos nas atividades extracurriculares com potencial para gerar boas histórias, boas experiências e que serão base das redações das universidades, base da narrativa da application, onde você vai ter o potencial de evoluir e como que a gente vai fazer um plano de ação para acompanhar todo esse desenvolvimento. E aqui tem alguns exemplos. Então, dentro de Olimpíadas Acadêmicas, eu sei que as letrinhas estão pequenininhas, mas se vocês quiserem depois, vocês podem nos mandar uma mensagem, a gente pode mandar para vocês alguma lista aqui para vocês conhecerem. Tem diversos sites que têm cursos e certificações, tem competições de vários assuntos, artísticas, competições de investimento, competições de redações e assim por diante. Trabalhos voluntários, tem uma série de trabalhos voluntários, tem concursos de escritas, debates, simulações da ONU, e nada daqui para fora nós temos um leque grande de atividades extracurriculares que os nossos alunos criaram, o que hoje eles são os atuais gestores, onde vocês já podem se envolver sempre que quando começarem o trabalho conosco. Então, qualquer um desses projetos, poxa, eu tenho interesse aqui no Girl Up STEM Club, ótima opção. Tem os Sementes do Futuro aqui, tem o Domingo na ponta dos pés. Tem várias oportunidades para vocês se envolverem, tá? E muitas dessas oportunidades serão mostradas para vocês através dos mentores que trabalham com os alunos.
tá? Então a gente tem vários mentores que trabalham com os jovens nessa fase de desenvolvimento de atividades que têm grandes experiências. A Luísa Villanova aqui, por exemplo, ela é um dos principais destaques do Brasil em desenvolvimento de projetos. Ela criou dois projetos importantíssimos aqui, um chamado Gotinhas no Bem e outro Tocando em Frente. Fez graduação em Colômbia, agora está em Oxford, e ela mentora alguns dos nossos alunos nessa jornada. Tá? Aqui tem outros exemplos aqui de outros mentores que a gente faz um matching de acordo com o perfil. Tá? E aqui a gente vai ter algumas histórias de alunos que se prepararam conosco. Então, o primeiro exemplo aqui é o Gui. Quando começou a preparação conosco, ele estava na primeira série do médio, ele tinha 8,5 no colégio, tinha feito um simulado do SAT, 1.100 pontos, era representante de sala e jogava basquete. Ao concluir a preparação conosco, ele terminou o terceiro ano com a média de 9,5, um SAT de 1.540, desenvolveu um projeto de pequenas empresas, fundou um grupo de debate da ONU, simulação da ONU, fundou um jornal da escola, estágio na prefeitura e foi aprovado em várias universidades. Aqui são algumas das universidades onde ele foi aprovado. Já a Mariana, ela começou também na primeira série do médio, média 8, 1.100 no SAT, se desenvolveu bastante, notas altas, melhorou bem as notas. O SAT também foi ótimo, fez estágio em hospital, clube de robótica, e ela pensou em fazer medicina. E aí, no final das contas, quando ela estava na terceira série do médio, ela optou por fazer o processo de medicina aqui no Brasil. Passou em várias universidades de medicina aqui, tá? Não foi para fora. O Gabriel tinha média 7, fez o simulado, tirou 900 no SAT, jogava futebol, aumentou bem as notas na escola. E esse aumento fez com que ele tivesse chance de passar em universidades excelentes, melhores do que as melhores universidades do Brasil. Tá? Teve um ótimo SAT, se tornou vice-presidente do Grêmio da escola, trabalho voluntário, várias atividades. Ele se tornou um jovem muito engajado. Era um bom menino, um menino legal, que jogava bola, mas aí se tornou um jovem bem engajado e passou em ótimas universidades, tá? Aqui no Brasil, na Federal de São Carlos, na Unicamp, e aí fora, passou em universidades canadenses e europeias. A Carol, 7,5, 950 no SAT, né, fazia aulas de alemão, e aí essa mirou em universidades europeias, ela se desenvolveu bastante, fez um perfil no Instagram que tinha mais de 10 mil inscritos, faixa azul no jiu-jitsu, que eu gosto bastante. E aí ela passou em várias universidades europeias e também em universidades aqui do Brasil. Ela ficou bem na dúvida, tá, de qual caminho seguir. Então ela passou em boas universidades de business pela Europa e boas opções aqui no Brasil também. Tá? Para finalizar, a Amanda tinha 6,5 aqui no Brasil, 850 no SAT, então a parte acadêmica não era um dos principais pontos aqui, mas ao longo do trabalho ela evoluiu bastante. Tá? Chegou em média a 8,5, terminou com um IB bem forte, 1.350 pontos no SAT, se envolveu com as Olimpíadas de Matemática, projetos de aula de reforço, Grêmio, clube. E aí, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, gente, é que essa menina aqui, por exemplo, era uma menina, bela menina aqui, legal, gente boa, mas estava levando a parte acadêmica de uma maneira bem tranquila. E aí ela começou a se envolver, se conhecer, e pelo fato de se conhecer, se envolver com o projeto, se tornou uma pessoa ainda mais interessante. Se ela ficar aqui no Brasil e para fora, não importa, ela tem uma experiência boa, ela se tornou uma pessoa legal. Tá? E aí ela passou nessas universidades, fez estágio na Johnson, Google e John Deere durante a universidade. Né? Então, e como que daqui para fora orienta os estudantes? Tá? A gente começa com a parte da preparação, um parte do desenvolvimento do perfil. Então, quando o jovem que começa a preparação conosco está no nono ano, ou na primeira ou na segunda série do médio, a gente faz toda a parte de autoconhecimento, organização, planejamento, priorização, sugestões de atividades extracurriculares, desenvolvimento de projetos, preparação para o SAT. E aí, lá na segunda série na terceira série do médio, no último ano escolar, no ano das applications, para quem é de escola internacional, a gente faz a definição da lista e trabalha individualmente com cada application para cada uma delas. E aqui tem um roadmap do que acontece ao longo da jornada.
vocês podem olhar com calma aqui. O objetivo é que o jovem chegue no ano da candidatura com boas histórias para contar. E aí, no ano da candidatura, a gente faça a lista de universidades no primeiro semestre, tem uma lista bem definida, para no segundo semestre trabalhar especificamente com cada application de cada uma das universidades, acompanhar os resultados, fazer a definição, matrícula, e aí depois fazer toda a questão de matrícula, moradia, plano de alimentação, seguros. Tá? E o que vocês podem fazer agora? Primeiro de tudo, tá? Estudantes, se envolvam com a escola, melhore, se desafie a ter uma melhor. Uma curva positiva é bem vista pelas universidades. Tá? Então, se você tem média 7 hoje, poxa, termina, faça o compromisso de terminar o ano com média 7,5. Ano que vem, de 7,5, vá para 7,7, 7,8, termina com 8 de média. Sabe? Vai aumentando, as universidades gostam disso. E conhecer um pouco mais sobre o assunto, converse, pesquise, entre em contato conosco, sabe? Se envolva com atividades, teste algumas coisas, sabe? Não tem problema começar e não gostar sair, mas se dê a chance de gostar, insista um pouquinho, tente aqui e converse com seus pais sobre o assunto. Tá? Pais e mães, o objetivo de vocês aqui, a função é se informar, ter mais clareza do que é verdade, o que não é, o que é possível, o que não é, fazer toda a parte do planejamento financeiro, tá? E no final das contas, ter uma conversa muito franca entre vocês, família, para entender qual que é a realidade de vocês, se é algo que a família apoia, não é apoia, se apoia, para onde apoia, busque informações. Então, vocês jovens ou família pode preencher aqui, fazer essa análise de perfil agora, para entender qual é a realidade, quais são os pontos fortes, onde tem margem de melhora, quais são os pontos de atenção, e depois a gente volta com vocês para falar o que pode ser feito individualmente através de uma reunião que nós fazemos. Como eu estava lá no começo da apresentação, para vocês que participaram hoje do nosso webinar aqui, vocês têm um desconto exclusivo na contratação do nosso serviço. É 5% do valor total. Só nos avisar quando estiverem fazendo a reunião. Olha só, eu estava no webinar do dia 9 de maio, 8 de maio, e gostaria de participar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Foi um prazer falar conosco. Aqui estão os nossos contatos, vocês já nos conhecem. E agora eu vou abrir para perguntas. Primeira pergunta aqui: o trabalho voluntário ajuda nas admissions? Sem dúvida nenhuma. Muitas universidades gostam de jovens que são engajados em projetos sociais. Então, isso é bem visto pelas universidades. Se você conseguir engajar o seu projeto com algum interesse acadêmico, melhor ainda. Então, vou dar um exemplo bem específico aqui, Dylan. Teve um aluno, o nome dele é Pedro. Ele se preparou conosco há alguns anos atrás. Bom menino. E a tia dele tinha um lar de acolhimento de animais de rua. E o Pedro queria estudar ciências da computação. E ele ficou muito na dúvida se ele deveria colocar tempo no projeto, já que ele gostava ou não. E, e aí ele estava pensando muito nisso. E aí qual que foi a nossa orientação aqui? Que ele podia continuar se envolvendo com o projeto de trabalho voluntário lá no lar de acolhimento de animais. Mas como ele tinha interesse na área de ciência da computação, ele podia cuidar do site da universidade. Na época que o Instagram nem era tão forte ainda. Então ele fez um projeto lá para que o site ficasse mais leve e aí, consequentemente, atraiu mais visitas para o site e, consequentemente, mais doações. E aí a gente fez um mapeamento que depois que ele começou a trabalhar nessa parte de desenvolvimento do site, o lar lá de acolhimento recebeu X%, não lembro agora o número, a mais de doações que recebia nos anos anteriores, e aí, consequentemente, conseguiu ter melhores resultados e ajudou mais animais, e no final das contas foi uma história muito positiva. Quem não sabe qual curso quer fazer, pode começar a fazer quem não sabe qual curso quer fazer, pode começar a fazer quais atividades extracurriculares voluntárias? Ótima pergunta. Muitos dos nossos alunos que estão se preparando conosco não sabem ou não têm ideia do curso que vão fazer. E aí, ao se envolver com atividades extracurriculares ou voluntariado, é uma forma de você conhecer o que você gosta. Então, quando a gente começa o trabalho com os alunos,
A gente vai fazer toda essa parte de autoconhecimento. Pensar o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus interesses, paixões, onde você tem maiores talentos, quais são suas habilidades. E aí a gente vai trazendo sugestões. Poxa, se envolva lá com o projeto lá do Jogando com Lógica. Pô, legal, começou a se envolver. Você gosta de colocar a mão na massa ali, ficar ali no dia a dia ensinando a criança? Ou não? Eu gosto de fazer um planejamento ali por trás. Eu gosto de cuidar das mídias sociais. Não, eu gosto de fazer negociação para conseguir doações aqui. Então, essas experiências também ajudam você a entender o que que você gosta, o que você não gosta, qual que é o curso de interesse. Então, pode ser que você tenha uma dúvida se você gosta de uma parte mais de exatas ou de ciência e tudo mais. Pô, vá se fazer um estágio na empresa de um amigo da sua mãe na área X que você quer. Então, se envolver com atividades extracurriculares, mesmo que não precisamente com curso, é ótimo para você saber o que você gosta ou não gosta. Então, essa parte do envolvimento, ela é crucial para que você tenha maior certeza do que você está gostando. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sei que não era pré-universidade, mas quando eu estava na universidade, eu fiz administração. E a minha universidade tinha um grupo de investimento, tá? Onde os alunos tinham uma verba da universidade, que a universidade disponibilizou, que veio de doações do departamento de business da universidade. E aí os alunos cuidavam desse portfólio da universidade, e investia em ações e em várias outras coisas, tá? E aí eu fui participar do evento. Pô, eu fiz administração, quero ser rico, vou trabalhar com banco. E quando eu cheguei na experiência, fui lá, participei do primeiro encontro, tá? Achei legal, tal, fui participar do segundo e assim por diante, fui participando. E aí, eventualmente, ficou claro que eu não queria trabalhar em banco. Que eu não gostava de ficar fazendo aquelas análises e tudo mais. Não era a minha praia. E isso ficou claro, me ajudou a tomar a decisão de não seguir a carreira, de tentar conseguir um estágio no banco X, de tentar conseguir o primeiro trabalho no banco, dessa forma. Então, isso é importante aqui para vocês testarem algumas experiências, testarem algumas atividades e sentir que você, de fato, combina com a instituição, com o curso que você está escolhendo. Tá? Outra dúvida aqui, como conseguimos a mentoria? Olha só, o nosso trabalho aqui, você primeiro precisa entrar em contato conosco, aí é agendada uma conversa para vocês entenderem um pouco mais de como funciona o trabalho, no seu caso específico, quais os valores, quando faz sentido começar, se de fato faz sentido começar, se a gente consegue te ajudar, e aí é um trabalho individual, mas entre em contato com a gente. Tá? As atividades extracurriculares só contam a partir do nono ano? Júlia, essa é uma ótima pergunta também, porque não existe. Tem universidades que esperam atividades mais recentes, mas se teve algo na sua vida que aconteceu antes do nono ano, que foi muito impactante, isso pode ser explorado na sua application, tá? Olha, a Manuela falou que está no nono ano e está começando a fazer algumas atividades extracurriculares, ela quer adiantar, porque no segundo ano ela vai fazer o Senai, pois é obrigatório na escola dela como dividir para focar mais nisso. Olha, Manuela, você já está ótima fazendo isso agora. Então, a gente, em casos como o seu, a gente tenta puxar mais algumas experiências para mais cedo. E aí, durante o segundo ano, essa experiência que você terá adicional no colégio, ela conta também com uma experiência que vai gerar boas histórias. Então, não é que você vai deixar, vai ter um hiato aqui tem atividades extracurriculares. Então a gente adianta o que a gente consegue adiantar, sem grandes pressões, e depois volta a fazer algo nas férias ou no começo do terceiro ano do ensino médio. A extracurricular é bem vista se durar mais de um ano? Essa também é uma boa pergunta. Como que funciona na prática, gente? Assim, quanto mais tempo, maior profundidade e maior a realização que você tiver na sua atividade, melhor o resultado. Mas isso não significa que uma atividade de um mês, de um período curto, não possa ser uma boa atividade para colocar nas suas redações, na sua application. Porque é o seguinte, a atividade ela pode te impactar através de realizações que você desenvolveu, e vai impactar a sua comunidade, ou pode te impactar pessoalmente. E às vezes uma atividade que tem uma duração curta, num projeto social que você fez, ou numa Olimpíada, ou num evento esportivo, pode ter um impacto muito grande em quem você é. Então é assim, quando uma universidade está avaliando a sua atividade, ela vai olhar o grau de protagonismo que você tem nela e o grau de profundidade. Você consegue atingir um protagonismo, uma profundidade numa atividade em menos de um ano? Dependendo da situação, sim.
Mas alguns projetos mais convencionais, a simulação da ONU, os alunos que têm boas histórias são alunos que já fizeram lá no nono ano e vão construindo e vão se engajando e vão fazendo mais e vão ser o secretário-geral e tudo mais. Então, algumas, naturalmente, você precisa de mais tempo para ter um resultado mais forte. Mas depois, se você quiser falar mais sobre a sua atividade específica, o que você tem em mente, manda uma mensagem para a gente. Tá? A pessoa que não sabe falar a língua fluente tem menos chances de entrar na universidade? Sim, se você não tem o domínio na língua, existe uma barreira, porque no processo seletivo você precisa apresentar o TOEFL, por exemplo, que é uma escala de 0 a 120 pontos. Algumas universidades pedem 100 pontos. Então, se você tem 99, você já não passa. Tirar 100 ou 101, você passa nesse filtro aqui. Então, o nível da língua, ele é crucial para você poder mirar a universidade. Você tem que ter o mínimo que a universidade pede. Cursos online contam como atividade extracurricular? Sim, eles contam sim. E alguns têm um peso um pouco maior, alguns têm um peso um pouco menor. Estou no primeiro ano do ensino médio, tenho muitas atividades extras. Como eu faço para definir o que manter? E também, se sou de exatas, seria bom fazer simulações da ONU mesmo assim? Vamos lá. Aí a gente volta para aquele exercício que a gente fez lá no começo. A gente pensa em tudo que você faz e como é a sua agenda. Primeiro ponto aqui: suas notas estão boas? Você consegue investir um pouco mais de tempo na parte acadêmica para melhorar as notas ou as notas já estão lá em cima? Se estão lá em cima e você faz um monte de atividade extracurricular, beleza. Está na primeira série do médio, não tem um grande problema de ter atividades diversas. Né? Então você pode fazer a simulação do ONU aqui, porque de repente você pode mudar de curso no ano que vem. Ah, não, eu tenho clareza que eu vou ser de exatos e tudo mais, mas eu quero muito fazer a simulação do ano. Você vai fazer por diversão, como você poderia jogar bola, tá? A não ser que você eventualmente seja um mestre em exatas aqui, e seja um craque na simulação da ONU para mostrar um perfil mais completo, mais diverso. Mas aí, para você definir o que que você vai manter ou não, acho que o principal ponto aqui, se você já tem uma maturidade maior nas suas atividades, é pensar em quais delas você pode ter um engajamento maior, onde você terá um protagonismo maior, tá? Porque esse protagonismo gera boas histórias para você contar nas suas redações. Mais uma vez, quiser conversar com mais profundidade, para dar exemplos concretos, entre em contato conosco, que vai ser um prazer. Luísa perguntou o que mais impressiona no currículo, em um currículo escolar na hora de passar numa faculdade de outro país. Lu, desculpa, nem se te conhecer ainda, Luísa, o primeiro filtro é acadêmico. A gente precisa ter isso claro. Então, o lado acadêmico é o primeiro filtro, depois as atividades extracurriculares. Dentro das atividades relacionadas à sua área de interesse soa super bem para as universidades. Quais as melhores atividades para a ciência da computação? Ah, programação, Olimpíadas, ah, criar algum tipo de projeto, programar, se envolver com atividades relacionadas à computação. Iniciar o processo de preparação conosco, aqui, daqui para fora, na segunda série do médio. É mais difícil? Não. Tem jovens que começam na terceira série do médio e dá tempo de fazer um bom trabalho. O que acontece é que quem está na terceira série do médio, a gente tem que trabalhar com o que a pessoa já desenvolveu aqui. Não dá muito tempo de desenvolver muita atividade extracurricular. A gente tem que trabalhar nas redações, talvez tenha que fazer o SAT aqui também, e eventualmente vai ter que trabalhar nas redações. Para quem está na segunda série do médio, a gente tem um tempo ainda de desenvolvimento de perfil, de atividades extracurriculares. A gente puxa o SAT para a segunda série do médio. Dá tempo de fazer ainda, bem feito. A bolsa full ride é mais difícil de conseguir? Giovana, só para quem não conhece, a bolsa full ride é uma bolsa de 100%. E sim, ela é bem difícil de conseguir, extremamente difícil, porque são poucas universidades que oferecem, e as que oferecem são universidades bem competitivas. Tem uma dúvida aqui. Como faço para passar na Yonsei University? Eu não sei. Eu nunca tive nenhum aluno que mirou nessa universidade. Se eu não me engano, é uma universidade na Coreia, né? Eu não tenho experiência nessa atividade, nessa universidade. Estou na terceira série do médio, terceiro ano do médio, vale a pena fazer um gap year? Vocês ajudam nisso? Mano, assim, a gente ajuda nesse planejamento de fazer ou não o gap year. Eu não tenho certeza se faz sentido, eu não conheço ainda você. Tem alunos que fazem, tem ótimos resultados, então fazer um gap year não machuca na sua chance de admissão.
a gente pode ajudar você a tomar essa decisão. Olha, estou no 9º ano e como que eu faço para passar na minha universidade dos sonhos, visto que eu não fui bem no primeiro bimestre? Tá tranquilo ainda. Uma curva positiva é muito bem vista pela universidade. As notas vão contar do 9º até o final do ensino médio. Você, você cursou até agora um pouquinho mais de 1/16 das notas que as universidades avaliarão. Então dá tempo de fazer isso muito bem feito ainda, com calma. A gente ajuda você a organizar a sua agenda, priorizar, ajuda você a definir metas, estratégias aqui para melhorar a performance acadêmica e eventualmente a gente vai inserindo atividades de uma maneira leve e gradual para que você construa uma narrativa bem forte. Manuela criou um livro infantil e vai apresentar para as alunas, para as crianças da escola. Isso pode ajudar, sim, bastante nas suas atividades extracurriculares. É muito bem visto. O desenvolvimento de um projeto está impactando os jovens da sua escola. É uma ótima experiência aqui, Manuela. Atividades extracurriculares e Olimpíadas que não têm relação com o curso de interesse ajudam no processo seletivo? Sim, ajudam também, sem dúvida nenhuma, especialmente nos Estados Unidos. Na Europa, menos, tá? Pouco. Nos Estados Unidos, ajudam sim. Como que a gente prova que participou de clubes? Não precisa provar. A universidade acredita que você é honesto até que se prova o contrário. Mas, naturalmente, se você se envolveu com várias experiências, clubes, atividades, você terá histórias para contar que aparecerão ou nas suas cartas de recomendação ou nas suas redações, e elas precisam ser autênticas. Como provar meu desempenho em esporte, sendo que não tenho time? Aí eu não sei qual esporte que você está falando. Ah, não sei. Normalmente, para provar um desempenho esportivo, eles olham resultados de competições oficiais. Ah, você pode contar que você fez o esporte por um período longo, que você se desenvolveu nisso, nisso, nisso. É nessa linha. Eles não vão procurar provas do seu esporte, a não ser que você queira ser recrutada. Como começar a fazer clubes escolares? Tem que começar a desenvolver. Conversar com a sua escola, falar da sua ideia, pedir um espaço para você divulgar para colegas, pedir uma sala, pedir apoio, pedir recurso e tentando. Tem que se envolver e testando. A gente tem aqui todo um mapeamento aqui de como desenvolver esse tipo de atividades, porque muitos dos nossos alunos fazem isso também. Depois pode entrar em contato conosco, mas de uma forma mais simples, assim, direta. Tem que se organizar, ter a ideia, apresentar uma ideia bem estruturada para a escola, mostrar para a escola que a escola vai se beneficiar com a sua ideia também, e aí depois fazer acontecer. Projeto de pesquisa em neurociência com colegas de classe, acompanhado de um pesquisador da universidade, tem grande peso no currículo? Sim, é bem visto. Tem alguns alunos que tiveram ótimos resultados, que tiveram experiências similares à que você descreveu aqui, sem dúvida nenhuma. O que é considerado uma atividade extracurricular forte para a universidade? E caso eu faça um esporte que seja individual, como para mostrar os destaque, que sou destaque nele? Bom, começando pelo final. Ah, Se você faz um esporte individual para você mostrar destaque nele, você tem que mostrar resultados. Fui campeã paulista de beach tênis. Eu fui a campeã brasileira de natação. Sou recordista da minha cidade nos 100 metros com barreira, alguma coisa assim do tipo, tá? Então tem que mostrar resultados aqui nesse sentido para mostrar o destaque. Você precisa ser um atleta de elite para ter validade, ter valor na sua atividade extracurricular? Não. Você pode ter boas histórias. Eu tive uma menina uma vez que escreveu uma redação muito interessante sobre trapézio de circo, que não é o esporte, mas é uma parte aqui, assim, mais ou menos esportiva aqui. E ela contou que a experiência dela no trapézio fez ela superar o medo dela de altura. E ela usa a mesma estratégia para superar outros medos da vida dela. Então, ao se destacar no esporte individual, você está desenvolvendo algumas experiências que são importantes para a sua vida. E aí a gente pode mostrar isso. E o que é considerado uma atividade extracurricular forte para a universidade? Muita coisa pode ser considerada. Então, o esporte pode ser levado em consideração. Ah, um trabalho social pode ser levado em consideração. Uma pesquisa acadêmica, Olimpíadas, a simulação da ONU, debate, criação de uma mini empresa, tudo isso pode ser uma atividade forte. Olha aqui, se eu tenho 8 de média e 1.200 no PSAT, tudo no primeiro ano do ensino médio, tem como eu chegar em médias 9 e 1.500 no SAT ao terminar a colégio? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem vários casos similares ao seu. Ah, vários. Você está num ótimo caminho.
sem dúvida nenhuma, você pode atingir ótimos resultados e, consequentemente, passar em boas universidades. O intercâmbio no high school de apenas 2 meses conta como extracurricular? Sim, não, sim. Assim, não é nem a duração. É que em alguns casos a parte do intercâmbio não conta exatamente como uma atividade extracurricular, a não ser que você faça um curso no intercâmbio específico. Então, eu fiz um curso X no intercâmbio. Isso conta diretamente como uma atividade extracurricular. Olha só, sou bom em exatas, sou melhor em exatas, mas quero fazer simulações da ONU, que é bom para a profissão que eu quero seguir. Mas tenho vergonha de falar em público. Você e mais metade da torcida do Corinthians. Muita gente tem vergonha de falar em público. Muita gente. E que bom que você tem a oportunidade agora de começar a testar, se colocar lá na frente, se envolver com a simulação da ONU. Tem vários cursos no YouTube para você desenvolver a parte de falar em público. Tem algumas pessoas ótimas que podem dar dicas de como falar. Eu acredito que se você tem essa vergonha, essa barreira, se envolver com a simulação da UNA é ótimo para você quebrar essa situação. A principal dica aqui para falar em público aqui é esteja preparado. Se você estiver bem preparado para falar o que você planeja falar, já vai ser muito mais leve. E aí tem vários exercícios, tem respiração que você pode fazer antes do momento, se concentrar, tem treinamento anterior. Então, assim, se envolva sim, vai ser bom para você. Vocês possuem experiência com universidades na França? Ah, Poucas universidades. A gente tem alguns alunos, tem um aluno que foi para Sciences Po, a Audência e mais algumas poucas outras universidades. Ah, as atividades extracurriculares que lá têm um peso maior são atividades relacionadas à sua área de interesse acadêmico, que extracurriculares ajuda para o curso de medicina. Estágio em hospital, laboratório, pesquisa, Olimpíadas de Biologia, cursos no Coursera, por exemplo, na área médica, tudo isso. Acompanhar algum médico, fazer estágio com a médica amiga da família, tudo isso conta. Se meu objetivo é passar numa universidade de medicina, no Brasil mesmo, vocês ajudam a fazer isso por outro meio? Como que o caso de uma aluna que mostrou entre... Tá, legal, vamos lá. Se o seu objetivo é fazer medicina aqui no Brasil, e você não planeja se candidatar para as universidades fora, talvez não seja ideal a gente fazer uma preparação muito estruturada. Nós temos assim um trabalho focado aqui em ajudar jovens que estão pensando em medicina, que começou agora neste ano, que a gente ajuda alunos que vão entrar em vagas de medicina através do IB, ou do SAT, porque tem várias universidades que ajudam, que fazem isso. Mas nesse caso aqui, a gente trabalhou muito na parte de organização acadêmica, no planejamento das atividades, melhora na performance acadêmica escolar, em técnicas de estudo, e fazer o planejamento da escolha das universidades de medicina aqui no Brasil que aceitam o currículo que essa aluna está fazendo. Mas isso não é o nosso dia a dia, o nosso ponto forte. No caso da Mariana, que foi fazer medicina, que fez medicina aqui no Brasil, no passado ela estava aberta em estudar bioengenharia, se eu não me engano, fora, ou fazer medicina aqui. E quando chegou na terceira série do médio, no meio da terceira série do médio, ela teve a clareza que ela queria fazer medicina no Brasil. Então, no caso dela, a gente até interrompeu o trabalho aqui no meio da terceira série do médio. Ela nem chegou a mandar as applications para as universidades fora. Mas ela é super grata a todo o trabalho de organização, desenvolvimento, autoconhecimento, projetos. Ela é grata pela pessoa que ela se tornou ao longo do trabalho conosco, nos 2, 3 anos que ela fez antes de fazer os vestibulares aqui de medicina. Beatriz falou que queria começar um projeto na escola, mas não sabe como começar. Beatriz, a gente falou sobre isso aqui agora, então faça um plano bem estruturado do que você tem como objetivo, quais são as etapas, quais são os benefícios para os alunos, quais são os benefícios para a escola e mostre isso para a escola. Converse com a direção, com a coordenação, consiga verba, seja insistente. Provavelmente eles podem gostar do projeto, mas não fazer a coisa acontecer. Insista que vale a pena. Summer Camps da área de interesse. É possível uma carta de recomendação de lá que ajude? Normalmente, as cartas de recomendação que serão enviadas para as universidades são cartas de seus professores do colégio do ensino médio.
Normalmente não tem um espaço para você enviar uma carta adicional. Algumas poucas universidades aceitam e aí pode ajudar sim. Tá? Mas normalmente é isso, é assim que funciona. Gente, ainda tem mais algumas perguntas aqui. Vou encerrar daqui a pouco. Tá? Quais são as medidas para entrar em uma universidade? E eu não tenho certeza se eu entendi essa pergunta. Se puder depois mandar um pouco mais clara. Quais livros você indica para quem está começando primeiro? Tem inglês intermediário. Nossa, aqui eu tenho quais livros em inglês que eu indico? Poxa, aqui você tem que ler livros do seu interesse. Se você tem com inglês intermediário, procure assuntos que você interessa, que você se interessa, e leia, 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 leia. Assuntos que você tem interesse, que vai ser mais natural e, consequentemente, você vai aprender mais. Ah, você tem que procurar alguma coisa que você vai ler com gosto. Porque se você já está trabalhando agora no desenvolvimento do seu inglês, tem que ler o que você gosta. Você é palmeirense, está de sacanagem. Alguém mandou uma pergunta, você perguntou se eu sou palmeirense? Não, não sou. Sou corintiano. Qual é a nota do SAT? Tipo, a média, mais ou menos, e qual é a... Tá, o SAT vai até 1.600 pontos, e aí cada universidade espera uma pontuação diferente. Nas universidades ultra seletivas, tipo Stanford, Harvard, tem que chegar em 1.500 ou mais. E aí, quanto o nível acadêmico da universidade vai caindo um pouquinho, o nível da nota do SAT cai desproporcionalmente. Intercâmbio de esporte contaria como atividade extracurricular? Sim. E simulação da ONU? Sim, também. Já participei uma vez por conta da minha escola, fui destaque da participação. Isso conta, sim, como atividade extracurricular. Só mais 4 perguntas aqui, tá, gente? Extracurricular para o curso de Direito sem ser simulação da ONU. Tem simulação de debate, tem pesquisa, tem estágio que você pode fazer na área de direito com algum advogado. Ah, basicamente isso. Dependendo se você tiver algum interesse específico em direito, alguma área assim, tem gente que trabalha com refugiado, gente que trabalha com tem algum tipo de trabalho que você vai usar essa experiência que vai ser importante para o direito. Quais atividades já respondi aqui para o direito? Quais as médias para entrar em uma universidade? Aí, Manuela, depende muito da universidade, da média. Não existe uma nota padrão que para entrar em uma universidade padrão. Depende da universidade. Eu queria muito fazer um voluntariado, mas não tem tempo, transporte disponível e minha escola não oferece nenhum programa. Então eu estou no projeto na minha escola. Eu acredito, você não consegue fazer porque não consegue chegar no voluntariado, a sua escola não oferece nenhum programa. Então você está pensando em sugerir para a sua escola criar um projeto. Eu acho incrível, fantástico, se envolva, crie, desenvolva o projeto na sua escola, esse é um ótimo ponto. Mas existem muitas formas de você fazer um voluntariado online também. Você pode entrar em contato conosco, que a gente pode te dar umas dicas aqui, tá bom? Ah, mais uma vez, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês. É um prazer. Contem conosco e entre em contato lá, façam a avaliação de perfil que eu mostrei lá, entre em contato com a gente e a gente se fala em breve. Um grande abraço, boa noite a todos.